Oi. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Cadê a turma abrindo o microfone e falar boa noite? Boa Boa noite, noite. professor. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Olha que legal. Hoje vamos para a segunda parte do capítulo 3, o céu, do livro O Céu e o Inferno. Mas antes vamos fazer a leitura que tão costumeiramente trazemos. A obra que eu vou trazer, deixa eu achar aqui o meu texto. Eu vou fazer a leitura do texto Barreiras, é o capítulo 57 do livro Rumo Certo, de Chico Xavier. Depois eu confirmo quem é o espírito que assina a mensagem. A mensagem diz o seguinte: que há sofrimentos em toda a parte do mundo, não há negar. Reflitamos, porém, nos sofrimentos criados por nós mesmos. Aquele da solidão em que nos ilhamos através de falsos conceitos é um deles. E dos maiores, constrangedoras cercas mentais em que nós nos gradeamos desertando da vida comum, barreiras as mais diferentes. Há os que se admitem demasiadamente envelhecidos na experiência física e se emparedam contra toda a espécie da renovação, como se a madureza não fosse o período áureo da reflexão com as alegrias conscientizadas da vida. Há os que vararam acidentes afetivos e entram em pessimismo sistemático, como se o amor, divina herança do Criador para todas as criaturas, devesse estar escravizado ao nível da incompreensão. Aos que se declaram ludibriados pelo fracasso e se encausulam no desânimo, olvidando a construção da felicidade própria. Aos que acreditam muito mais na doença que na saúde e se estiram em desalento, rendendo culto à suposta incapacidade. Em todos os lugares, cercas de amarguras, desalento, tristeza, deserção. Entretanto, a vida igualmente, em toda a parte, oferece a todos os seus filhos uma senha de progresso, trabalho e participação. Se te dispões a aprender e servir, ninguém pode avaliar o tesouro das oportunidades de elevação que te descerrará ao caminho. Abençoa a disciplina que nos orienta o coração com diretrizes justas, mas não te prendas a limitações imaginárias que te separem da ideia de Deus e da grandeza da vida. Quando te encontrares em dúvida quanto à liberdade espiritual a que todos nos achamos destinados pelos princípios de evolução e aperfeiçoamento, olha para o alto. Toda a região que nomeamos por céu não é mais que uma saída gloriosa com milhões de portas abertas para a celeste ascensão. Convido agora a todos para a nossa prece, que vai ser realizada por uma das nossas companheiras presentes. Então vamos lá, vamos pensar em Jesus e serenamente os nossos corações aqui reunidos, nós possamos sentir a sua presença entre nós, sentir o seu amor infinito através dos nossos irmãos espirituais, envolvendo a cada um desse grupo, trazendo a serenidade, trazendo as energias de cura, trazendo muito amor, discernimento, bom ânimo, que nós possamos deixar esses fluidos tão salutares nos envolver, nos serenizar, e possamos agradecer pela oportunidade de crescer, de desenvolver, de despertar as nossas consciências para o bem maior, e que esse conhecimento venha a ser compartilhado com os irmãos de caminhada,
que a figura do Mestre Jesus, sempre a nos iluminar, a nos inspirar, seja uma constante no nosso caminhar. Irmãos espirituais, amigos queridos, e possamos todos estar com o coração em festa, gratos por esse crescimento, por esse desabrochar, por estarmos aqui nesse banquete. E é com muita alegria e com essa plenitude no ser que nós possamos participar desse banquete e possamos nos sentir agraciados, envolvidos, acalentados nesse amor divino, nesse amor que ergue, nesse amor que consola, nesse amor que envolve e que nos desperta a cada dia mais para sermos luz aonde estivermos, com quem estivermos. Muito obrigada, Pai, nos abraça na tua luz e nos envolve no teu amor infinito. Que assim seja. Obrigado, Helen. Nada. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui na apresentação antes da gente começar. Só um minutinho. Pronto. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Chegou para todo mundo. Então hoje a gente vai dar continuidade, como eu disse, ao capítulo 3, o céu. Provavelmente a gente vai se estender para mais uma semana além dessa. Aí a gente encerra um capítulo um pouco mais extenso, né? Mas tem muita coisa importante, então é bom a gente dar atenção a todas elas para a gente não perder nada lá na frente, tá bom? Então a gente parou, deixa eu ver se consigo voltar aqui o slide aqui. Isso. Esse aqui foi onde a gente parou, né? Falando sobre a felicidade suprema, os locais angelicais. Certo? Confirmam? E hoje a gente vai dar continuidade trazendo o seguinte. Cada existência é um passo adiante na nossa estrada do progresso. A gente vai voltar um pouquinho, essa parte faz muita conexão, começa a ter um braço, né, ali do Livro dos Espíritos, um braço do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai buscar um pouquinho dessas ramificações. Então, o progresso moral, gente, ele anda lado a lado junto ao progresso intelectual? Alguém abre o microfone e fala para mim, anda ou não anda? Vamos ver se estão estudadinhos. Não. Não. Quem mais fala? Não, outro não. Vocês são maldosos, hein? Gostaríamos que fosse assim, mas por enquanto ainda não. Boa, Ellen. Bem observado. Pois é. Andar lado a lado o progresso e a intelectualidade acontece muito raramente. Então, eu vou trazer uma ilustração para representar esse não de vocês, mas eu espero uma coisa. Toma cuidado, tá, Ana? A nossa gravação pode cair do YouTube por conta disso. Porque a partir desse momento, eu vou colocar essa imagem aqui. Se a Nintendo não derrubar a nossa aula, a gente continua ela na semana que vem, tá? Então, o que acontece? O que a gente vê aqui, né, a grosso modo, acontecendo através do nosso amigo Super Mario? A inteligência e a moral, elas
como eu disse, raramente vão andar lado a lado, né? As ideias, os conhecimentos científicos, né, envolvendo a química, a biologia, a física, eles acabam sendo aprimorados muito mais rapidamente que a moral. Por quê? Porque as pessoas vão se questionando, né? Os espíritos vão se questionando, mas como eu faço isso? Então o homem sai de uma pedra quadrada e lapida ela e descobre que inventa a roda, se é que foi assim que foi inventado, mas enfim, as questões do ser, de como as coisas podem ser mais práticas para aquelas criaturas, são atingidas no nosso íntimo, né, no íntimo de cada criatura, e aí as ideias para que a vida seja mais fácil, elas vão surgindo. Né? E a nossa tecnologia hoje é um grande exemplo, o quanto não evoluiu a nossa tecnologia nos últimos 100 anos. Muito mais nos últimos 100 anos do que nos últimos 500. Mas e nos últimos 15 anos? Muito mais, talvez, do que nos últimos 100. Então, é muito rápido e como a gente pode, tudo isso em prol de ter uma vida melhor, se a gente for avaliar, né? A tecnologia, as coisas que acontecem, os estudos, as curas para as doenças, elas são para quê? Para que a gente tenha uma vida mais longa, para que a gente viva mais, para que a gente tenha uma vida com uma melhor qualidade. E tudo isso propondo, né, a nossa inteligência de buscar, de se inspirar pela espiritualidade, tudo isso acontece também, é claro, por autorização de Deus, que permite com que essa inteligência seja aprimorada e seja rápida. Então, outro lado, que são as emoções, os sentimentos, eles acabam demorando, ou acabaram, talvez é uma expressão melhor para trazer, acabaram sendo deixado de lado ou muito pouco questionado, diferente da questão tecnológica, desse progresso da inteligência. Se a gente for buscar, quando a gente tem as referências, né, filosóficas em relação à moral, a gente vai buscar dos orientais, né, a gente vai buscar dos gregos, Platão, ali tem filosofia moral, até chegar a Jesus, a João. Então ali a gente tem outras reflexões morais. E Jesus talvez tenha sido o maior psicólogo que já existiu, né? Tem até um livro que fala sobre isso. Porque foi um cara que trouxe questões que antes sequer eram levantadas em relação à moral humana. E olha só que curioso, psicologicamente falando, o estudo da psique, ele surgiu, né? Só surgiu, ia falar só foi criado, mas ele só surgiu depois de 1800 anos depois de Jesus. Então, olha o tamanho desse ato de pouquíssimos levantamentos para se importar tanto com o sentimento das pessoas, o sentimento próprio, o sentimento do outro. Então, que se dane isso, né? O importante é a gente aprimorar a inteligência. Claro que tudo isso inconsciente, mas foi o que aconteceu. E ainda tivemos períodos na humanidade onde não era para se pensar. Então, seja ele para o lado da inteligência, seja ele para o lado da moral, sigam mil bons, né? Então, só 200 anos atrás é que a gente tem estudos psicológicos, é muito recente, perto do tamanho da humanidade, perto de toda essa distância que a gente tem de Jesus. Então, a gente agora talvez esteja num período de mais humanidade para essa questão moral. Não que a inteligência vai parar, mas provavelmente a moral vai começar a dar um gás. E hoje a gente entende um pouquinho mais dessa questão, né? A gente tem um pouquinho mais desse conhecimento e a gente sabe que nós somos centelhas divinas, né? Envolvidas em todas essas leis universais que nos cercam. Mas ainda a gente ainda se conhece muito pouco.
né? E nesse pouco que a gente vivencia, são pequenas ações ainda. São pequenas ações que a gente tem depois que se conhece, depois que entende o que são esses sentimentos de compaixão, de solidariedade, de respeito às pessoas, de perdão. E aí vão sendo alimentadas, esses sentimentos vão sendo alimentados bem de pouquinho em pouquinho, até que o progresso moral alcance o progresso da inteligência. E aí eles vão atingir o mesmo nível. E a gente sabe que a gente está bastante longe disso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, diz que é muito recente, mas olha só como é interessante essa percepção que a gente tem na nossa sociedade hoje. A gente tem duas expressões muito populares trazidas por grupos distintos, que é a expressão Nutella e a expressão raiz. Quando a gente expressa uma delas, a raiz, por exemplo, a gente está querendo dizer que é algo bruto, né? Algo que começou de um jeito e que aquilo tem que se manter daquele jeito. Enquanto a Nutella é visto como algo fresco, né? Ah, é frescura isso. Ah, não, isso aqui não tem muito sentido. Isso aqui é chororô, é mimimi. Então, a gente tem dois contrastes. Um mais sentimental e o outro mais, não dá nem para dizer racional, mas um pouco menos emotivo. Opa. E aí a gente tem muito contraste desses dois sentimentos que a gente acaba vendo sendo claramente expostos, principalmente nas redes sociais, né? E tem coisas que a gente antigamente achava que era Nutella, que era raiz, e pra gente hoje é normal, é tipo inaceitável o raiz, porque a gente via que era algo muito ruim. Então, por exemplo, os senhores de engenho do passado, né, podem ser vistos, ou eles poderiam ser vistos como raízes. Os abolicionistas, para eles, eram os Nutellas. Olha só a comparação. E hoje o que a gente enxerga em relação a essas questões? Olha como é interessante. Crianças da minha idade, da minha geração, quando via uma pessoa com Down na televisão, ficava imitando, ficava fazendo graça, ficava tirando sarro. Hoje as crianças não fazem mais esse tipo de zombaria. Elas entendem o que é, elas respeitam. E isso seria Nutella ou seria simplesmente respeito, compreensão, né? Humanização do ser e da criatura. Então, olha como a gente já percebe essa evolução moral dentro da nossa vivência mesmo, dentro do nosso tempo de encarnados aqui. Então, do que a gente adquire na vida, nada vai ser perdido. Tudo vai ser proveitoso. Sejam boas as experiências, sejam as ruins as experiências que vão, em algum momento, nos trazer um alerta de que aquilo não foi bom e nos levará a uma reflexão para que seja melhor aproveitado. Todo o progresso que a gente adquire, mesmo que seja até no último instante de vida, né, naqueles minutos antes do desencarne, se forem aproveitados, eles podem ser conquistas para vidas futuras. Aquele perdão final, né, aquele abraço que precisava ser dado de um ente que havia desacordo há muito tempo. Então, não é aliviante até a gente pensar assim, nossa, faz tempo que eu não vejo tal pessoa, a última vez que eu vi ela não foi muito legal, né? E a gente não fica mais leve? Imagine um peso de uma encarnação, então. O quanto ela não pode ser valiosa. Estou antecipando tudo aqui. Então, se isso é aproveitável para nós, é proveitoso para nós em nossas encarnações, no nosso planeta, contanto que a gente também tenha essa evolução, a gente como humanidade,
vai ser um reflexo para a evolução do planeta também. E todos crescem. E é por isso também que, claramente, a gente percebe que uma vida só na encarnação, uma só vida, acaba sendo insuficiente para que o espírito adquira toda essa bagagem, todas essas conquistas, para que ele consiga se depurar de todo o mal que há em si. Porque quando a gente fala, se tiver uma encarnação só, a única questão que leva para a gente, avaliando dentro da doutrina espírita, é essa: aonde estaria a justiça divina, né? Então, as imagens que eu vou trazer para vocês, elas vão totalmente contra a justiça e a bondade de Deus. Assim como a lei do progresso na natureza, que elas, nesse caso, andam todas de mãos dadas. Por que Deus deixaria algumas criaturas terem apenas uma única oportunidade na vida, sendo que elas pouco tempo de vida teriam? Qual que seria o sentido? Onde estaria a justiça divina para com as demais? Onde estaria o progresso para uma alma que sequer teve oportunidade de começar a ter ele? Em uma única encarnação, é claro. Por que Deus deixaria algumas criaturas vivenciarem oportunidades apenas dentro de um limite de conhecimento? Como ocorreria o progresso? Como que ela evoluiria? E onde está, novamente, a justiça de Deus nisso? Por que nós, hoje, em meio a tanta tecnologia, somos privilegiados em relação àquelas criaturas? Por que Deus deixaria uma pessoa viver 146 anos e, como o exemplo de cima, algumas viverem algumas horas apenas? Qual o merecimento dessa criatura que comemora 146 anos e a outra não tem nada para comemorar? Então Deus acaba sendo soberanamente justo e bom para todos nós e oferece as oportunidades para a gente, quantas forem necessárias, para que nós, como espírito, cheguemos até o nosso objetivo, que é a perfeição. Vocês vão tocando aí, levantando a mãozinha se quiserem falar, tá bom, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui e tal. O David pegou a referência. Que mais? A Graça comentou aqui, a intimidade. Jesus foi um cara. Adoro como ele quebra a distância entre nós e o Cristo. É nós, Graça. Jesus é nós. E a Mari comentou aqui, os espíritos contam o tempo de gestação como reencarnação também, porque aí faz mais sentido minha cabeça viver pouco tempo depois do nascimento, porque também conta os 9 meses. Mari, eu não sei te trazer essa informação. Se alguém tiver informações fidedignas, eu não sei te dizer. Eu não sei até onde entra a consciência, né, do ser, a partir de que momento que ela começa a funcionar. Então, não dá para a gente trazer. Estamos falando do ser, né? A gente sabe o que envolve todas as pessoas ao redor e tudo que, em relação, elas talvez acabem precisando vivenciar ou não, que a gente não sabe. Mas do próprio ser, não dá para a gente explicar. Eu, pelo menos, não tenho essa resposta. E a Ana comentou aqui, muitas pessoas veem a justiça como uma extensão da sua fé em Deus. É porque ainda muita gente vendo também, né, Ana, Deus como um justiceiro, né? Tanto que se esperava o Messias como um ato de justiça, né? Os judeus esperavam, aliás,
Existem linhas religiosas que esperam Jesus até hoje, como um salvador, como um libertador, como... E no fim da... Ó, foi a Silvia original, que chique. Obrigado, Silvia. Então, assim, a gente ainda tem muita gente tendo essa visão, né? E faz com que ela faça a ligação religiosa, né? Entre pessoa, entre ser indivíduo e fé e Deus. Faça essa trindade aí. Aí Kardec traz algumas ponderações no livro que eu achei extremamente relevante trazer para a gente poder absorver esses conhecimentos para aqueles que não puderam acompanhar a leitura. Então, a primeira delas é: em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas anteriores, sob a forma de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moral. Do que ele adquiriu, nada é perdido. Tudo lhe é proveitoso, todo progresso realizado, todo conhecimento adquirido, mesmo na última hora da existência, são outras tantas conquistas para o futuro, tantas provas adicionais, de que se poupa tantos elementos para acrescer na vida futura. Então, um pouquinho do resumo do que eu trouxe nos últimos slides, né? Esse parágrafo ele é muito forte. Esses parágrafos eles acabam resumindo de uma forma muito clara e muito objetiva tudo que envolve as nossas existências. E como que é super incrível essa jornada que nós experimentamos. E aí na próxima encarnação, essa mesma frase, essas mesmas frases, elas vão continuar sendo úteis. Elas vão continuar nos representando. E na outra também. E elas um dia também nos representaram. Talvez a gente não tivesse olhos de ver, mas ela é meio que um cerne para a nossa existência de conhecimento. E ele termina com o seguinte: cada existência é assim, um passo adiante na estrada do progresso, a menos que por sua preguiça, indiferença ou obstinação no mal, ele não aproveite, caso em que terá que recomeçar. Dele, portanto, depende aumentar ou diminuir o número das encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. Importante isso, né? Aí fazendo aquela conexão de Livro dos Espíritos, de Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai entrar agora, a gente vai falar um pouquinho da erraticidade, né? Que é o período, para aquelas pessoas que desconhecem o que é erraticidade, é aquele período entre existências corporais, né? Então, entre duas encarnações, aonde o espírito está, ele está na erraticidade. Aí, quanto tempo esse espírito fica na erraticidade é muito relativo, essa questão do tempo. Varia muito de espírito para espírito. E aí eu pergunto para vocês, onde é esse lugar? O lugar onde fica esses espíritos, ou os lugares onde ficam esses espíritos? Fisicamente falando, a gente vai pensar em céu, a gente vai pensar em inferno, a gente vai pensar em colônias espirituais, a gente vai pensar no umbral. E a nossa cabeça, ela, como a gente estava até discutindo, né? Nossa cabeça vai buscar as referências que os nossos conhecimentos possuem. E a gente vai fazer pequenas correlações. Está explicado, ou a gente sabe, onde é, o que é exatamente essa parte física no livro? Kardec traz. Alguém achou essa parte aqui, Kardec falando, onde é a tal da erraticidade? Fisicamente falando, Kardec traz
não traz. Mas ele explica aonde o estado da alma encontra o espírito. Então, Kardec deixa aqui bem claro. No intervalo entre existências corporais, o espírito ingressa por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual. Onde? Onde é feliz ou infeliz. Então, esse é o local, é o estado da alma, conforme o bem ou o mal que haja feito. Se a gente for pegar como referência visual o filme Nosso Lar, e mesmo aqueles espíritos que estão na colônia Nosso Lar, aquelas criaturas estão imunes a sentimentos de dor, a sentimentos de culpa, a sentimentos de egoísmo. Estão imunes ou não? Alguém pode falar? Tem dor moral, né? Não Como estão que é? imunes. Elas sentem também. Não estão imunes. Não, exatamente, muito bem. Não estão imunes. Porque não são espíritos de alta hierarquia. Estão em locais de refazimento. E a gente percebe, dentro dessa referência visual que a gente tem, que a partir do momento que a sintonia muda para aqueles espíritos, mesmo na colônia, e a dor, a culpa, o sofrimento acabam absorvendo, eles imediatamente acabam indo para onde? Para regiões umbralinas, que é onde a sintonia do sentimento dele está. Então, tem uma cena muito legal nesse Nosso Lar 2, que é aquele momento que o Fábio, o ator Fábio, né? Que é esqueci o nome do personagem, que é o engraçadão lá, ele vai lá para casa do irmão, né, que acabou envenenando, matando ele e tudo mais, e ele começa a ter aqueles sentimentos de novo. Cara, ele é um aprendiz. Então você fala assim, nossa, esse cara é um aprendiz para trabalhar nas colônias. Então você vai pensar, nossa, é um espírito mais iluminado. Mas é um espírito que ainda também está tentando conciliar e entender aquelas dores. Ele tem um controle muito maior, mas ele não está imune a não sentir revolta, sentir aquela mágoa. E se ele não está preparado e ele vê determinada coisa que o faz sentir, ele começa a atrair outras questões, outros irmãos, e ele já começa a meio que repelir espíritos mais iluminados. Então, os sentimentos eles precisam ser sublimados. Tem uma outra cena no Nosso Lar que eu acho que fica muito legal para a gente identificar essa questão de céu, de inferno, de colônia e de umbral. Na cena final, não vou dar o spoiler, mas na cena final, o Aniceto está em cima do coreto, onde acontecem a maior parte das cenas umbralinas. E aquele ambiente não é um ambiente umbralino. O ambiente, a cenografia mostra que não é um ambiente umbralino, ou seja, é um lugar qualquer. Quem transformou aquele ambiente num ambiente umbralino foram os próprios espíritos que, naquele momento, estavam ali e estavam, né, emaranhados no mal, nos sentimentos maus. Então, os ambientes, eles não são bons e nem não são ruins, né? As criaturas transformam eles. E isso acontece na erraticidade? E se acontece na erraticidade, acontece aonde também? Na nossa vida. Então, e é muito claro isso na nossa vida, quando algo dá muito ruim pra gente, e a gente pode estar efusivamente alegre, mas algo entra em choque e dá muito ruim, o que acontece? Um turbilhão, assim, um furacão de sentimentos, a gente vai sentindo. E a gente muda da água para o vinho, né?
a gente entra num estado de turbulência mental, a gente fica perturbado, a gente tem mais dificuldade de voltar para aquele estado super alegre que a gente estava, porque a gente entrou num problema para ser resolvido e que é muito difícil e que ele mexeu com a gente profundamente. Não é a mesma coisa? A gente não sai de 2 estados latentes? Não é muito frequente, mas é só para a gente poder enxergar esse contraste, como a gente, assim como esses espíritos desencarnados, vivenciam experiências semelhantes, né? Muito parecido. O que pega é, quanto mais forte mentalmente nós estamos preparados para vivenciar determinadas situações, é o que vai fazer com que a gente tenha autocontrole suficiente para não permitir que aquilo nos desestruture e permitir que aquilo acabe fazendo com que a gente entre nos sentimentos ruins que nós mesmos nutrimos. É difícil? É difícil, é muito difícil. E depende de muito autoconhecimento, depende de muita vivência, muita experiência, mas é interessante que a gente está num constante aprendizado, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Até que um dia a gente olha para determinada situação que a gente passa e pensa assim, puxa vida, não é possível que eu já sofri por isso. A gente fala isso nessa encarnação. Imagine olhando com os olhos da alma para centenas de encarnações que nós já tivemos. Tem coisas que a gente olhar e falar assim, nossa, que vergonha, né? Que eu pensava assim. Que vergonha que eu tive essa atitude. Mas a gente não tem que olhar com isso, com esses olhos de nostálgico negativo. Não, bola para frente. Fez parte da minha vida, do meu processo, e vou tentar transformar isso em algo melhor. Certo? E como o Paulo disse, né, não é vou tentar transformar isso em algo melhor, no sentido de tipo, nossa, fiz mal para alguém, eu preciso reparar ela. Não, eu vou reparar todas as pessoas que tiver pelo meu caminho. Vou reparar com elas, né? E não vai ser uma reparação consciente. Nossa, tenho que fazer isso porque eu preciso reparar um mal que eu fiz. Não. Vai ser algo orgânico, vai ser algo natural. Porque a gente vai perceber o quão bem aquilo faz bem para nós e para os outros. Eu já vou trazer algumas as referências aqui para vocês. Deixa eu voltar a ler aqui. A Mariana só vai perguntar. Tá, obrigado, Gisele. Então, como eu falei das referências, para a gente entender esses braços que o céu e o inferno traz, vou dar só uma pincelada aqui, que é um assunto que dura uma aula, óbvio, né? Então, Kardec acaba fazendo aí uma conexão sobre a evolução individual do espírito com o estágio onde ele se encontra. Então, a gente vai encontrar lá depois mais informações no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, lá na pluralidade dos mundos habitados, e também no Livro dos Espíritos, nas perguntas 55 a 58, sobre essa questão de evolução planetária um pouquinho mais. Mas o grosso mesmo a gente acaba encontrando lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, passando só rapidamente sobre essa questão, lembrando só que a Terra é apenas um dos inúmeros planetas onde a reencarnação pode acontecer. Uns planetas são mais avançados, outros menos, como a gente até viu no começo da primeira aula, graças a essa pluralidade de mundos que são habitados ao longo do nosso universo. E aí, nesses mundos, as condições elas podem ser umas mais, outras menos favoráveis, umas mais penosas fisicamente, outras mais favorável moralmente, em relação ao nosso planeta hoje. E só vivem nesses planetas, especificamente, espíritos que tenham atingido um grau de perfeição adequado para eles.
Então, se nós estamos aqui, essa é a nossa morada. E possamos valer as oportunidades que essa morada nos traz hoje, para a gente trazer todo esse aprendizado. E a gente fala da questão moral, a gente fala da questão da natureza. Tudo isso acaba sendo oportunidade de agregar conhecimento e experiência para que as nossas oportunidades sejam aqui nesse planeta, ou seja, em outros, sejam as melhores possíveis. E aí, quando a gente fala, quando Kardec acaba falando, né, se referindo aos mundos inferiores, inferiores até mesmo que a própria Terra, guardadas as devidas proporções, a gente pode dizer que o nosso planeta é um paraíso em relação a elas, né? E talvez essas criaturas não façam nem ideia, aliás, nós mesmos não fazemos ideia de como seja esse lugar paradisíaco, né? Esses mundos felizes. Então, se a gente não tem essa noção, imagine quem está nos mundos mais inferiores. Então, a vivência dessas almas no nosso planeta já seria uma bênção, né? Já seria uma dávida. E a gente também não consegue imaginar, por mais que talvez a gente já tenha vivenciado, já tenha vivido, o quanto ruim pode ser um planeta inferior à Terra. Se a gente já vê todas as mazelas que a gente vê aqui e nos perturbam, são coisas que mexem bastante com a gente, imagina só o quão não é um planeta inferior à Terra. E a gente já viveu neles, pode ter certeza. Então deve ser muito ruim. Então por isso a gente tem que ser muito, muito, muito abençoado, muito grato por hoje estar nessas condições, por hoje a gente ter chegado até esse momento, com os conhecimentos que nós temos, que nós conquistamos, com as experiências que nós temos, que nós estamos vivenciando. Então hoje a Terra, para o que a gente conhece, para o que a gente absorveu até esse momento, é o que a gente tem de mais perto desse paraíso. Por mais que muita gente reclame, por mais que muita gente não goste de estar aqui, o que o planeta pode oferecer para a gente é o melhor da nossa concepção de paraíso. E pode ser melhor? Claro que vai ser melhor. Sem dúvida que vai ser melhor. E quanto melhor a gente consegue ter essa percepção do quanto é bom estar aqui, do quanto o planeta é bonito, do quanto ele é maravilhoso com a gente, mais a gente consegue também ver o quanto outras pessoas também acham isso. É aquela questão de observar o bem e o mal, né? Aonde está o nosso olhar? O nosso olhar está para aqueles programas de televisão que só traz desgraceira? Ou ele está para as coisas boas? Ah, mas você está sendo seletivo, você está tampando os olhos para as coisas que tem de ruim? Sim, estou sendo seletivo. Eu vou absorver que tipo de conteúdo, que tipo de coisas para mim? Coisas que vão me deixar mal? Coisas que vão me deixar triste? Cada um dentro do seu tempo. Então, se ainda existe audiência, se as pessoas ainda buscam o piseiro, buscam as tretas, buscam as fofocas, né, Aninha? É porque a gente ainda está dentro desse contexto de necessitar. Nosso espírito precisa disso? Não, o espírito não precisa disso. Mas o nosso grau evolutivo ainda se apraz desse tipo de coisa, né? E aí a gente vai entendendo como funciona algumas coisas dentro da evolução e vai falando, não, a partir de hoje isso não me pertence mais, eu não preciso de mais disso, né?
E aí a gente vai percebendo que não consumindo determinadas coisas, não participando de determinadas coisas, conversas, a gente vai se sentindo mais leve, vai se sentindo mais feliz. E aí a gente vai transformar a nossa vida numa vida mais próxima do paraíso, né? Por isso que a gente está nesse... Não dá pra gente falar que é ruim isso que a gente vive hoje. A gente vai ter um fardo mais leve. Aí o Edu comentou aqui, atualmente o maior medo do espírita não é nem o umbral, mas sim o degredo para um mundo primitivo. Isso é uma outra coisa que se colocou também na cabeça do espírita, né, Edu? Do tipo, não, se você for, vai perder as oportunidades. Se for mal, vai perder as oportunidades que a Terra tem. Você tem que ser muito, muito, muito bom, sempre muito bom, sempre fazer o bem, 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 bem. E nós não somos assim ainda. Você não higieniza, não sublima sentimentos desse jeito, né? E aí faz com que as pessoas, dentro do espiritismo, dogmáticas, acabem transferindo o inferno, que é transferido para o umbral, para o planeta chupão, né? Como a gente brinca, para um planeta inferior, para um planeta onde a gente vai conviver com o homem das cavernas. Então, tipo, será que é assim, né? Então, será que vale a pena ficar causando esse temor nas pessoas, nas criaturas? Qual é a vantagem disso em vez de fazer com que elas vivam o presente, né? A gente tem muita informação, muita passagem de Jesus falando, né, sobre os trabalhadores da última hora, sobre toda essa questão do tempo. O tempo urge, mas ele urge dentro do que a gente pode conquistar. Não adianta eu pedir para um espírito que conheceu e que a doutrina, ou que começou a ter consciência dos seus atos agora, que ele se transforme e se purifique num anjo. É impossível. E é por isso que essa criatura vai ser degradada para um mundo primitivo. Justiça divina. Onde estaria a justiça divina em relação a isso? Então, a gente tem que também tomar cuidado quando a gente acaba promovendo esse tipo de coisa, né? E vendo. Aí a Silvia, sentir a responsabilidade pelo nosso próprio progresso ressalta um princípio fundamental do livre-arbítrio e da autonomia moral. Bem. O... A menina tomando um chimarrão, Daniel, você tá com os olhos gaúchos, gauchescos demais. O resto é só piseiro mesmo, né? Ah, e o Daniel trouxe que a Graça tem vários estudos sobre o planeta Chupão. Tem estudos, Graça? É isso mesmo? É dessa forma que a gente pode tratar? Não estou sabendo de nada, mas se o Então. Daniel faz referência aí, ele deve ter lido esses estudos e a Graça deve ser outra, então ele poderia apresentar para nós. Então tá bom, Daniel, fica aberto aí sobre os estudos sobre o planeta Chupão, tá bom? Que a Graça não tem nada a declarar nesse momento. Então, o que fazemos quando nós atingimos, então, essa suprema felicidade? Tá, a gente é esse espírito que é hoje, cheio de imperfeições, buscando ser melhor. Não temos nem ideia de quando vai chegar e que momento é esse e quando nós estaremos preparados. Mas, um dia, estaremos. E quando a gente atingir esse momento de suprema felicidade, como vai ser? O que vai acontecer com a gente? Será que a gente vai poder ficar no bem bom? Curtindo a paz, botando conversa fora com os amigos tudo de auréola e asinha. Será que a gente vai poder ir lá para o céu dos cães e dos gatos, ficar rolando com eles nos matos, com as capibaras,
Será que é isso a suprema felicidade? Que nem eu trouxe lá nos primeiros slides na aula anterior, dos anjinhos tocando harpa, dançando, cantarolando, felizes. É isso que vai acontecer? Porque a gente não vai para o céu, se o céu não existe. Para algum lugar ou alguma coisa a gente tem que fazer quando atingir um grau hierárquico supremo, né? Então, o que Kardec traz para a gente é que a gente não vai encontrar uma coisa. É certeza que a gente não vai encontrar uma coisa. E a gente já vê isso na nossa vida atual. E se a gente vê na vida atual, imagine para um espírito de alto gabarito, que é a ociosidade. Esquece a rede, Ana. Esquece a água de coco da menina da imagem. Esquece rolar na grama com a capibara e com os cães e os gatos. Essa hora eu sei. A Ana quer abrir o microfone e fala assim: lá, a Camila já falou. Aí me quebrou. Por quê? Essa felicidade nunca vai acontecer porque ela será uma eterna inutilidade para o ser. Se nós pega uma pessoa desempregada por colocar um período de 6 meses, pega uma pessoa 6 meses desempregada, ela consegue ficar sem fazer nada por 6 meses? Eu não consigo ficar 30 dias de férias, me dá coceira. Eu não consegui ficar desempregado 1 mês que eu já criei o Espírita Soul. Então a gente que é motivado, que é movido pela lei do trabalho, que está atrelada à lei do progresso, faz com que o espírito não fique parado. Busque constantemente movimentação. E a gente, apesar de não ter muita noção, né, de como pode ser tudo isso, a gente consegue perceber quais são os ingredientes que consistem a suprema felicidade. Mas antes de trazer, vou ler aqui. Que a Camila queria ir para o céu dos gatinhos e a Cris queria brincar com os cachorrinhos. Sinto muito, meninas. Pode falar, Daniel. Oi, turma, boa noite. Então, é assim, eu queria tocar em dois comentários que foram colocados aí na, no chat, né, que foram muito interessantes. O, o primeiro foi acho que foi a pergunta da Mariana sobre quando começa a gestação, né, quando começa a encarnação, e é justamente na união do óvulo com o espermatozoide ali, já há a união do espírito com a matéria, tá? Mas é interessante, assim, que esse processo é o seguinte, ele passa por um entorpecimento do espírito, né? Em que sua consciência vai se apagando, se apagando, se apagando, até que no momento da concepção, ela vai lentamente voltando, mais regida pelas limitações da matéria. Então, ela vai se completar mais em dois momentos. No momento do nascimento e por volta aí dos 9 anos. São duas etapas importantes para o processo de encarnação, de ligação do espírito com a matéria, né? É, E outro foi que o Edu comentou, deixa eu só lembrar aqui as palavras dele, dessa coisa do medo do umbral, né? Que, cara, os espíritas aí com essas falhas de interpretação e as obras adulteradas, a gente acabou aceitando muita coisa. E a gente trocou o conceito do inferno, das penas eternas, pelas penas temporárias no umbral, e isso não é verdade, né? Não existe essa pena, como se a gente fosse mandado para o umbral.
como se a gente tivesse fadado ao umbral, e isso não existe. É uma condição mental. Eu acho que foi até o Papa João Paulo II que, num momento, já no final da vida dele, ele chegou a dizer que estava convencido de que o céu e o inferno não eram lugares físicos, nem determinantes, algo assim que ele falou. Desculpa eu não lembrar direito. Mas isso são falhas, né, desse disse-me-disse que dos corredores de casas espíritas, de fala nos grupos de estudo, que a gente acaba perpetuando, e foi muito bem observado aí pelos colegas. Que a gente não se permita cometer esses erros, porque, como tu falou logo no início da tua apresentação, cara, não tem um local geográfico para essas coisas. Deus não criou um espaço para a gente sofrer. Aquilo ali é a sintonia, que é a principal lei de interação entre os espíritos. É a sintonia. Quem está sofrendo compartilha o sofrimento do próximo. Quem está feliz compartilha a felicidade do próximo. Por isso que a gente não consegue estar oscilando para qualquer camada que a gente quiser. A gente depende da sintonia que a gente estabelece. É isso aí, cara. Obrigado. Imagina, eu que agradeço o seu complemento aí em relação aos levantamentos dos amigos. Só uma observação, a Viviane até colocou aqui, né? Pensei ser até os 7 anos. O pouco que eu conheço, o pouco que eu estudei, também acreditava que era até os 7 anos, mas vale a gente buscar as referências e trazer essa informação correta. Vou continuar aqui. Se alguém quiser no meio do caminho buscar isso aí, depois pode trazer aqui pra gente. Então vamos lá. O que consiste na suprema felicidade? Para a gente ir encaminhando aqui para o nosso final. Conhecer e compreender todas as coisas. Conseguimos isso? Não, estamos bem longe. Não sofrer física e moralmente. Estamos perto disso? Não, muito longe. Possuir um prazer íntimo e serenidade inabalável. Imagina, gente. Eu não aguento ouvir o barulho da buzina. Eu não aguento ouvir gente reclamando. Eu não tenho paciência para nada. Imagina essa serenidade inabalável, como não deve ser, magistral. É um abençoado ser que conquista isso. Mas a gente está muito longe disso, né? Possui um amor puro que une os seres. Imagina, amar incondicionalmente todas as pessoas a ponto de você se sacrificar por elas. Enxerga e compreende Deus e os seus mistérios, porque já terão sido revelados. Então, essas são as características dos espíritos que atingem a suprema felicidade. Como sempre que a gente se achar muito importante, sempre que a gente se achar o último pacote da bolacha, sempre que a gente se achar superior a qualquer outra coisa, é só voltar a esses 6 itens e olhar, 5 itens, e lembrar de cada um deles e quais deles a gente já fez aquele tiquezinho. Se não tem o tiquezinho, não tem como ser feliz. Não tem como se achar muito bom. Então imagine, se esses espíritos têm humildade suficiente para não se dizerem bons, por que a gente, dentro da nossa arrogância, se nomearia, né? Bons, especialistas, capazes de tudo. E aí esses espíritos puros, eles têm alguns encargos, né? Eles não ficam parados, eles vão botar a mão na massa. Eles têm responsabilidades. Eles são messias, são mensageiros de Deus. Eles, dentro das suas responsabilidades, eles transmitem, eles executam as suas vontades, e aí eles também realizam grandes missões. Dentro dessas responsabilidades, eles presidem formações de mundos, harmonizam o universo,
Só esses espíritos com esse grau de perfeição podem executar. E nós não estamos falando de Deus, estamos falando de espíritos puros. Quando Jesus dizia, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais, é isso, né? Nós temos todas as capacidades. Demanda muito tempo, muito esforço e muita vontade de cada um de nós. Então, esses espíritos puros têm certas responsabilidades. Então, eles podem ser espíritos missionários, né? Que não são seres privilegiados por suas missões. São espíritos que possuem missões porque Deus sabe que aquelas criaturas terão competência de cumprir. Não vão falhar, não vão cair na tentação da carne, não vão comprometer o seu compromisso. E quando a gente pensa num espírito missionário, a gente imagina, obviamente, de imediato, a imagem de Jesus, certo? Mas será que só os espíritos puros são missionários? Será que os espíritos um pouco mais esclarecidos não têm competência para auxiliar a humanidade dentro das suas limitações? Tem alguém dentro do espiritismo ou fora que vocês podem me dar uma sugestão de que teve essas características? Alguém pode abrir o microfone e dar uma sugestão, achar que comentar se é possível ou não? Leon Denis. Leon Denis. Chico. Chico. Que mais? Kardec. Madre Teresa. Madre Teresa. Mais alguém? Martinho Lutero. Moisés. A Graça. A Grace. Não vou nem comentar. Então, assim, Pelo amor de Deus. são espíritos que tinham um compromisso. Cumpriram esse compromisso com êxito? Podemos dizer que eles cumpriram com êxito? Sim, porque eles conseguiram, apesar de todos os percalços que eles tinham dentro de como era a sociedade na época, dentro das suas limitações do corpo, eles conseguiram fazer com que tal responsabilidade, tal missão acontecesse. Né? Então, não necessariamente é responsabilidade de um espírito puro ser um espírito missionário. Ele só precisa ser o quê? Um espírito comprometido, esforçado. E ele só precisa ter um grau de evolução digno da confiança de Deus e da espiritualidade para isso acontecer. Aí as responsabilidades que a gente tem aqui, né, desses espíritos em graus hierárquicos, depende de várias coisas. Das virtudes que eles têm, dos talentos que eles conquistaram, das atribuições ao longo das múltiplas encarnações, e nós, dentro das condições atuais também, né? Nós não temos qualidades, virtudes, talentos. Nos é atribuído responsabilidades dentro da nossa própria vida, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família. E tudo isso que a gente tem hoje é porque nós também temos a confiança de Deus, a confiança da espiritualidade de que nós temos competência para conseguir carregar esse fardo. Não carregamos um fardo maior do que aquele que a gente não consiga, não é mesmo? Então,
não tem nada que a gente também não conquiste por merecimento. Voltando, é a lei de justiça, é a lei do progresso, trabalhando juntos, trabalhando de mãos dadas. E aí os espíritos mais dignos de responsabilidades, eles acabam compondo um conselho ali, um conselho supremo, até bonito esse nome aí, dá para colocar no Star Wars, o Conselho Supremo. Mas são espíritos que os primários nessa ordem de responsabilidade cuidam de todos os turbilhões planetários, como Kardec gosta de citar, né? E o que seriam esses turbilhões planetários? No Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 3, da pluralidade dos mundos, no item 16, tem uma passagem de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Então, a gente tem um governador planetário? Tem. Mas Jesus tem um chefe também, que são esses espíritos que cuidam do sistema solar, que cuidam da ordem de todos esses planetas compilados, né, de todas essas hordas planetárias. E aí a gente tem outras funções aí desses espíritos com responsabilidades para a evolução do planeta, que são aqueles responsáveis pelo desenvolvimento dos povos, aqueles responsáveis por proteger quem? As famílias, por proteger os indivíduos. Eu não queria pegar esse do desenvolvimento dos povos não, né? Aqui no Brasil não deve ser muito fácil. Nesse planeta, aliás, não é nada fácil. Se a gente for pegar todas as sociedades em conflito. Mas também tem aqueles responsáveis pelo progresso nos mais diversos sentidos, moral, intelectual. Tem aqueles responsáveis pela natureza, pelas operações da natureza, pela criação, como a gente viu, tem esses espíritos responsáveis. Então, existirão sempre ocupações para todas as capacidades e aptidões. Não faltará trabalho para ninguém. Responsabilidade para todo mundo sempre vai ter. Então, não vamos achar que nós vamos tocar a nossa harpa e nós estaremos junto com os seres angelicais, dançando, cantando e comendo um banquete de frutas, que não vai ser isso que vai rolar. É sempre trabalho. Quem é preguiçoso pode começar a ter essa consciência. E a gente que gosta de procrastinar sempre, é bom a gente começar a mudar os nossos hábitos também. O Daniel comentou lá que depende da individualidade orgânica, né? Se até os 7 aos 9 anos que ele comentou. Ele comentou aqui sobre o desenvolvimento do córtex pré-frontal, né? Que essa é a marca, que acaba sendo notória em algumas fases da vida, mas não tem uma idade precisa. Então, ele falou 9, mas não vamos nos prender aos números. A Edna comentou aqui, em João 5,17, capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Com isso, imagino que em outras esferas continuaremos trabalhando para contribuir com a elevação de outros seres. A felicidade é a consciência tranquila. Muito bom. A Priscila, não dá para ser exato nessa idade, porque envolve a individualidade. A própria psicologia, quando estuda as etapas do desenvolvimento, coloca que é nessa faixa que a criança assume sua personalidade, mas depende muito da criação e estimulação que recebeu até os 7 anos. E tem aquela questão também do fechamento da pineal e tudo mais.
Camila, essa parte que Kardec fala da felicidade e atribuições dos espíritos puros, eu fiquei maravilhada. Deve ser algo incrível, mas parece algo muito distante para mim, para nós. A Priscila comentou aqui, né? Isso materialmente falando, como se houvesse apenas uma encarnação. A Aninha está causando aqui com a Grace. A Fê comentou lá, irmã Dulce também, entre aqueles irmãos missionários. E a Grace finalizou aqui com: a cooperação está em toda a criação, em todos os níveis e mundos. E com essa frase eu encerro a aula de hoje e semana que vem a gente finaliza esse capítulo, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado, espero que tenham suas dúvidas sanadas, curiosidades, mas se não tiverem, temos o nosso grupo para comentar, para conversar, podem trazer aqui na próxima aula que a gente pode refletir sobre tudo que envolve aí o nosso estudo, tá bom, gente? Então, eu gostaria que alguém encerrasse, gostaria que alguém não, né? Eu sei que a Camila vai encerrar isso, né, Camila? Você que vai fazer a nossa prece de encerramento, pré-combinado. Obrigado aí pela ajuda, meninas. E semana que vem tem mais. Fica à vontade, Cá. Estão me ouvindo bem? Sim, tá limpinho o áudio. Então vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento para agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, aos mentores que nos auxiliam nesse estudo. Agradecer por essa noite de estudo tão abençoada, tão proveitosa que nós tivemos hoje. Gratidão, gratidão, gratidão infinita a todos que contribuíram, que contribuem um pouco para essa nossa comunhão de ideias, de sentimentos e todo esse aprendizado que a gente tem aqui nesse grupo, que é maravilhoso. Estou muito grata e é isso. Somente agradecer. Muito obrigada. Valeu, Camila, obrigado. Gente, boa noite para todos. A Ana pode encerrar aqui a nossa gravação, por gentileza. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Obrigado, gente.